Muito bem, seja bem-vindo. Se você está assistindo essa live no gravado, muito bem, você vai ter informações importantes. Então eu vou deixar algumas coisas aqui para você entender. Todo o resumo dessa live, né? Vou até gravar aqui a parte do áudio. Todo o resumo dessa live, eu vou criar um PDF e jogar lá no grupo. Então, aqui embaixo, você que está assistindo essa live, você vai poder digitar a palavra... Como é que foi a palavra que eu coloquei? Grupo. Você digita grupo, não agora aqui na live, digita grupo nos comentários, você vai receber o link do grupo. E lá eu vou passar o PDF da aula, do que a gente falou, do que a gente conversou, certo? Então é isso aí, dados esses avisos, boa noite. Está oficialmente aberto. Vou começar a trabalhar o meu Instagram. Então começou com essa série de lives aqui. Eu vou falar coisas que você nem imagina, coisas muito diferentes. Então esteja aberto às novas possibilidades, às novas oportunidades de entender coisas que você nunca entendeu, ok? Boa noite, Cláudia, boa noite, Leni, boa noite, Pati, eu vi você entrou aí, Andréia, quem é os meus mentorados, os meus alunos, os meus clientes de atendimento, né, sabe que eu costumo falar as coisas e aqui eu também não vou ser diferente, né? Eu vou ser mais eu. Muita gente reclamava, né, quando eu fazia a live com a Débora, assim, você não deixa ele falar, é porque assim, às vezes eu vou falar coisas que vocês vão ficar meio surtado, entendeu? Normalmente eu falo isso nos meus grupos de mentoria, eu falo com as pessoas mais próximas ali que tá sempre com a gente, e é coisas que mexem mesmo, e a ideia é que não ser igual a todo mundo, né? Porque igual a todo mundo, você já tem um monte de live aí para poder falar, para poder conversar, ok? Então começou essa série aqui. Hoje nós vamos falar, o seu DNA, ele está programado para a sua pobreza. Gente, primeiro eu preciso que vocês entendam o que é o conceito de uma programação das suas células, ok? Beleza? Vocês estão aí? Posso começar a falar? Almeida, grande comandante, isso aí, Almeida. Quem não sabe, eu fui piloto muitos anos, por 8 anos aí eu fui comandante da aviação, né? Aí faz muitos anos, né, que eu parei e hoje eu trabalho na parte do marketing, né, da Débora, também como terapeuta. Então a gente teve todos os resultados que tivemos ali, a plaquinha está aqui atrás da Hotmart, vários resultados muito legais, e aí eu conversei com a Débora, eu resolvi ir para frente das câmeras depois de um bom tempo. O Rui, é isso aí, Rui. Então eu resolvi vir aqui para começar a falar no meu Instagram, ok? Eu já falava com a Débora, fazer algumas lives, enfim. E aí nós vamos começar a falar sobre a parte da reprogramação. Por que você é programado para ser pobre? Vocês já pararam para perceber que a maioria das pessoas não consegue sair daquele ciclo de escassez? Quem já reparou aí? Quem já falou assim, poxa, Daniel, você tem razão. Eu pareço que eu vivo um ciclo de escassez e as coisas não mudam. E por que elas não mudam? Porque você está programado para isso. E isso vem no nosso DNA de gerações para gerações. Certo? E eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona essa parte, né? Eu preciso mudar muito a minha vida. Estou morando com a minha mãe, porém está sendo um lar caótico. Anne, 2 coisas que você precisa entender. Eu vou te falar como terapeuta. Primeira coisa. Existem coisas que você precisa curar com a sua mãe. E isso é muito importante você entender. Por quê? A gente repete um ciclo. Quem já percebeu que vive um ciclo repetido? Passa aquele ciclo, você volta para a mesma coisa, esse ciclo fica o tempo todo retornando. É porque não teve um aprendizado. Ok? Então tem coisas que você precisa curar com a sua mãe. Enquanto você não se acertar energeticamente com a sua mãe ou com o seu pai, a parte da escassez também ela não vai prosperar. Mas isso é assunto para essa semana para eu falar mais profundamente sobre isso, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês, como funciona a sua célula? Imagina que você é um computador, que existe a programação do seu papai e da sua mãe, ok? Dentro do código do seu DNA. E tem a sua vontade, os seus desejos, ok? Beleza. Como funciona a parte do seu cérebro? Tem a outra função do seu cérebro que ele não quer fazer você gastar energia. Então você já está programado naturalmente para escassez, para falhar, porque tudo que muda, tudo que precisa romper um ciclo, gasta energia. Então tem o ciclo da família, o ciclo energético, que aí eu vou falar nessa semana sobre o lado espiritual, tem as suas crenças e tem também a sua bagunça de pensamentos e sentimentos, ok? Aqui está colocando, Dani, meus pais são falecidos desde quando eu era pequeno. Não tem problema. Aqui, você precisa entender que existe uma programação do DNA. Quando o seu pai e a sua mãe fizeram você, tinha toda uma carga genética. Essa carga genética foi implantada no óvulo e você cresceu com essa carga genética.
Independente de você não ter visto eles, não ter conhecido, às vezes assim, eu fui adotado. Então você tem a carga genética dos seus pais biológicos e a carga genética dos seus pais adotivos. Porque conforme você vai convivendo com eles, você vai adquirindo essas crenças. A gente chama de crenças aqueles pensamentos e sentimentos que a gente acredita que é aquilo. Ok? Ficou claro para vocês? Alguém está com alguma dúvida sobre o que é uma crença, o que é a parte genética? Porque assim, nós temos o convívio com as pessoas, nós temos, quando a gente sai com alguém, beija alguém, a gente troca DNA, a gente troca carga genética, então a gente também pega a crença dessas pessoas, então a gente pega a crença de vários lugares e várias situações. Então assim, quando as pessoas dizem que o meio faz a pessoa, realmente é isso. Então assim, você precisa fazer um gasto energético muito grande para você sair dessa situação. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que sai de uma comunidade onde existe muita gente com escassez, com pobreza lá dentro das comunidades, que sai daquele lugar, ele fez um esforço tremendo para sair daquela situação. Ele teve que romper muitos padrões e forçar muito para sair dessa situação. A Ana está perguntando, eu vou explicar o que é uma crença. Crença é algo que você foi programado. Então a gente tem a crença que está no seu código genético, você tem a crença que você foi programado da sua infância dos 0 aos 7 anos. O que isso significa do 0 aos 7 anos? Do 0 aos 7 anos, tudo que a sua criança entendeu, absorveu como informação, virou uma crença. E para que isso serve? Lembra que eu falei que nós temos uma parte do cérebro chamado reptiliano. A gente precisa automatizar as nossas decisões e ações. E todas essas automações foram feitas na sua infância e já foram pré-estabelecidos dentro do seu DNA. Está muito confuso? Vou desenhar para vocês. Vamos pegar essas duas situações. Você na infância e a carga genética dos seus pais. Vou dar um exemplo. Sabe quando você repete um padrão que é igual à sua mãe ou igual ao seu pai? Por exemplo, você busca um relacionamento igual ao seu pai e à sua mãe. Ou você olha para essa pessoa que você está hoje do lado, ou esteve, você percebe que essa pessoa, ela é a cópia cuspida do pai e da mãe. E nossa, meu pai e minha mãe faziam a mesma coisa, eu estou repetindo o mesmo padrão. Por quê? Está no código genético que vem dos seus avós e está naquilo que a sua criança entendeu como uma verdade. Entende? E isso foi automatizado. Então vamos lá. Vamos supor que você entendeu que dinheiro é sujo. Não põe a mão no dinheiro, que o dinheiro é sujo. Quando você fala que o dinheiro é sujo, a sua criança entende que aquele dinheiro é sujo, então ele não pega no dinheiro ou não ganha dinheiro, porque vai ganhar alguma coisa que é suja, entende? A sua criança entendeu literalmente que é uma sujeira. Porque a criança pega no dinheiro, enfia a mão na boca. A gente sabe que é uma metáfora, que é algo dizendo, ou que muitas vezes você não põe a mão, porque o dinheiro é sujo, que ele tem bactérias. Mas a sua criança, ela não entende isso. Ela entende que o dinheiro é sujo, então eu não posso ter dinheiro. Ok? Ficou claro para vocês? Vocês percebem? E isso vira uma crença. E isso automatiza todo o sistema. Aí você cresce, vira adulto, e quando você está na fase adulta, você fala assim, não, mas eu quero ganhar dinheiro. Mas a sua criança entendeu que ganhar dinheiro sujo é sujo, então eu não quero ter. Ou vamos lá, que as pessoas são ruins, que todo rico é mau. Todo rico é ruim. Pô, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Então você não ganha dinheiro para ser uma pessoa boa, porque na sua cabeça você entende que se você ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. Entendeu o conflito? Mas Daniel, hoje eu sei, não é assim. Sim. Aí vamos entrar num segundo conceito que é muito importante vocês entenderem. Dos 90% de quem nós somos, das nossas programações, ok? 92% está conectado ao seu subconsciente. Ou seja, está automatizado no seu cérebro. Você é de 7 a 6% dos seus desejos reais no seu consciente. E aí eu falo para você, quem é maior, o seu subconsciente ou o seu inconsciente? O seu consciente. Escreve aí. Seu subconsciente, ok? E é ele que manda. É ele que é o sistema, porque ele está conectado ao seu sistema de sobrevivência. Entendeu qual é a confusão? Então você quer ser uma pessoa, mas você está programado para ser outra. Então, você tem o DNA da miséria. Porque se você está vivendo um momento de escassez na sua vida toda, é porque você está programado para isso. Uma programação muito comum, que eu tirava muito dos clientes, muito, que era, eu não posso ganhar mais que meu pai.
Olha, isso era tão forte. Eu tinha um cliente que ele fazia as contas, olha que loucura. O pai dele ganhava tipo 200 mil por ano. Vou dar um exemplo para vocês. Aí, supõe que em 3 meses ele ganhou 200 mil. Então ele atingiu a meta, e chama termostato financeiro. Ele atingiu essa meta, e quando ele atingiu essa meta, os outros meses do mês ele não ganhava nada. E ele não entendia porque 3 meses ele ganhou muito dinheiro, e os outros meses ele ficou sem dinheiro, porque ele atingiu aquela meta, aquele termostato financeiro. Vocês estão entendendo a importância de você compreender que as suas crenças é que determina quem você é? Então vem da sua parte genética, vem da sua parte infantil, de como você entendeu o que é o dinheiro para você, e vem do meio. Então, a gente tem que tirar essas variáveis para que você possa realmente ganhar dinheiro da forma como você quer ganhar dinheiro. Então a gente tem hoje nós estamos falando da parte das crenças, ok? Vamos focar hoje na parte das crenças. Tem uma segunda parte, que é a parte espiritual, energética, que isso é uma coisa que eu entendo bastante. Tem muita gente que já veio fazer o processo de limpeza espiritual comigo, energético, para limpar essa parte que bloqueia. Aí a gente mexe na parte das reprogramações, e aí a gente tem uma terceira parte que dentro dessa semana toda vocês vão entender melhor, que é a parte da ação e de fazer aquilo que precisa ser feito de uma forma organizada, de uma forma certa, ok? Beleza? Tá claro para vocês? O que eu estou passando aqui para vocês, muitas vezes, eu não falo nem em mentorias. Eu estou abrindo aqui para vocês de uma forma gratuita. Eu estou dando um conhecimento que muitos de vocês sabem que às vezes eu cobro para poder fazer. Certo? Acho mais difícil de entender é que as crenças agem sem você perceber. Parece normal. Faz sentido? Exatamente. Rui, deixa eu explicar para você. Como funciona? Lembra, você tem um sistema do reptiliano, que é o sistema do seu cérebro, que é para você não gastar energia. Então ele vai sabotar você o tempo todo. Tá? Você precisa entender que quando fala que o maior sabotador é você mesmo, é porque você tem uma programação para sabotar. Você tem um DNA da miséria. Vamos colocar assim? Você tem o DNA da miséria. Por que o DNA da miséria? Porque você está programado para ser aquilo e não para ser outra coisa. O que a gente faz no processo de terapia às vezes é trocar aquela crença ruim por uma nova. Tá? Então a gente tira a ruim e bota uma nova. Porque o seu cérebro não quer saber, ele quer uma crença, ele quer uma automação, ele quer O que é essa crença? É uma verdade que ele vai usar para poder não gastar energia. Estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? A programação ela é mais forte do que você deseja ser. Você deseja ser uma coisa, mas sua programação é outra. Basicamente, o seu sistema, que é vamos pôr o Windows aqui, o seu software está desatualizado. O seu software está corrompido, está com bugs. E aí as pessoas elas estão preocupadas em o estético, em resolver as coisas que estão fora, e não atualizam o que tem que estar dentro, e isso é através da reprogramação. Então, a pobreza, essa parte da miséria energética, ela está conectada ao que você viu quando criança, quem são seus pais, e quais são as ações que você está fazendo para poder mudar. Porque você precisa dessas três etapas. A reprogramação e a ação. Ok? Tá claro para vocês? E isso é mais forte do que vocês imaginam. E tem a parte espiritual. Eu falei 3 porque eu pulei uma. Tem a parte espiritual. Então, a gente vai tendo que ir eliminando essas variáveis para atingir o objetivo que você está. E o que acontece muitas vezes? Às vezes você tem um bloqueio. Daniel, eu fiz muita reprogramação, não tem a parte energética, mas aí eu vou falar muito disso nessa semana, ok? Que você às vezes está fora de um rumo energético e espiritual. E aí tudo trava para que você olhe para aquilo e fale, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Entende? Então são várias questões, Quando a pessoa fala assim, quando a pessoa quer te vender e ela quer te enganar, e a gente já sabe que no mercado digital tem muita gente que faz isso, elas vêm com um papo assim, não, é fácil, 3 cliques resolve o problema. Quem fala isso e você cai, é porque o seu cérebro fala assim, nossa, 3 cliques é facinho, vou resolver. Sim, algumas coisas é mais fácil, mas ela requer que você faça, que você gaste um pouco de energia, e o seu cérebro não quer que você gaste energia. E a treta toda a confusão em cima disso.
Então temos mesmo que reprogramar independente da situação. Exatamente. Que nem a Anne colocou, que ela quer sair de casa por causa da mãe que está vivendo no inferno, ok. Mas se ela não resolver energeticamente as crenças que conectam ela à mãe, ela vai sair, vai dar chabu e ela vai voltar para casa da mãe para resolver essa pendência. Tá claro para vocês? Eu estava rodando dose, aí avancei muito. É isso aí. E a gente, por quê? Chega uma hora que você fala assim, cara, eu reprogramei, tá beleza, mas isso aqui não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí você precisa entender quais são esses passos. E esses passos estão conectados exatamente a isso. É uma questão de aplicação, é uma parte espiritual, qual é a programação que está, por que isso está acontecendo, quem está sabotando o quê para voltar a algum padrão. É muito comum a gente sair, aí a gente passa para um estágio, depois a gente volta porque o seu cérebro quer voltar àquele padrão. Estou numa situação que não consigo prosperar, aumentar minha renda. Exatamente, aí, Cláudia, provavelmente você está vivendo um chamado termostato financeiro, ok? Termostato financeiro. E aí o termostato financeiro você resolve de duas formas. Reprogramando, ok? Vendo se tem alguma coisa energética espiritual te atrapalhando e aplicando essa situação em algo mais organizacional. Então, por exemplo, qual é o meu problema hoje que eu tive que resolver? Eu tive que criar um sistema para mim, que depois eu vou uma hora falar para vocês, que é sobre um planejamento financeiro. Por quê? Eu tenho facilidade de atrair, mas eu não consigo organizar. Então, eu estou aprendendo a organizar. Então, não é crença, não é espiritual, mas no meu caso é para organizar, ok? Então, cada um está no estágio e tem uma condição separada. Principalmente na área financeira, não consigo evoluir e prosperar. Exatamente. Então, são várias questões, tá? São várias questões. Sempre volta a estaca zero. Então, é um ciclo. Quando você vive um ciclo, é porque você está tentando fazer um esforço. Então, tem seu cérebro te sabotando, suas crenças, no seu DNA, as pessoas com quem você convive e a organização. E, às vezes, muitas vezes, espiritual, mas também a parte de organização. Então, eu tenho essas 3 etapas e eu fui resolvendo um de cada vez. E assim, como funciona? Você vai, resolve um, aí você vai, resolve outro, aí você vai, resolve outro, aí você volta para lá e começa sempre melhorando, tá? Aí a gente vai dando esses saltos. E quando a gente está para dar um salto grande, o desafio é maior. Aí o seu cérebro te sabota mesmo, aí ele é cruel. E você tem que ser teimoso nesse sentido. Muitas vezes, a gente é teimoso pelo lado negativo. A gente é teimoso pelo lado errado. A gente quer... Porque assim, o que a gente precisa entender? Existe o ego, existe a nossa criança interior, existe existe quem nós somos. Então, se você não reprograma, você é, como eu falo para vocês, um escravo do sistema. E quem está tomando conta do sistema é a sua criança interna ou é o seu ego? Porque eles estão usando o seu sistema de crença. Então, quando você não reprograma, você é escravo da sua programação. Eu tinha uma metodologia que eu fazia assim, eu não faço mais, tá? Que era o tarô terapia. O que aconteceu? O que é o tarô? É coisa do diabo. Para, respira, acorda. Eu não estou falando sobre espiritualidade, tá? Na Escola da Vida, eu vou fazer o último mês sobre espiritualidade e vocês vão ter que acordar para muitas coisas. E uma delas é o seguinte, energia. O que o tarô faz, ele não tem nada de espiritual. Ele tem um processo de conectar as suas crenças. Então, quando você tira uma carta, ele automaticamente lê o seu campo e ele vê qual é a sua crença. Então, baseado na sua crença, vai dar um caminho mais positivo ou mais negativo. Ele vai te dar uma possibilidade. Ele não vai dizer que aquilo é determinante na sua vida. Ok? Ele não diz que é determinante. Ele diz que você pode acontecer de acordo com esse sistema de crença. Pensa assim, você tem um grupo de crença, tem um monte de crença. Então, quando ele lê, ele fala, pode chegar a dar esse problema. Já falaram para você que tarô você tem que tirar de 2, 3 meses? Por que você tem que fazer isso? Porque, de acordo com as suas decisões e ações, você muda o seu destino. E o que eu fazia nesse taroterapia? Eu jogava, falava, tá travado assim, assim, assim. Então a gente vai reprogramar. E quando eu reprogramava, eu jogava as cartas, mudava. Enquanto não mudava o destino, eu continuava reprogramando. Aí a Deb fazia isso com a bússola, eu fazia isso com o tarô, e depois eu não precisei mais usar o tarô, porque eu acesso o campo. Hoje é mais fácil para mim eu me conectar ao seu campo e fazer os processos de limpeza. Porque eu me conecto com o Criador, eu deixo ele fluir em mim. Mas até lá,
Eu usava as cartas para poder me ajudar e as pessoas gostavam. E tá tudo bem, não faz a menor diferença. No final, o resultado é o mesmo. Entende? O resultado é o mesmo. Futuro sempre pode ser modificado? Sempre pode ser modificado. Quando você reprograma, você altera a linha do tempo. É muito louco isso que eu vou falar. Muito isso aqui não é para criança, não. Aqui é para gente que está com a mente mais aberta. Tem muito aluno meu e vai entender o que eu vou falar. Quando você altera a reprogramação, você altera na linha do tempo e muda o seu destino. Você só muda o seu destino quando você consegue reprogramar aquilo que está te bloqueando. E aí você muda o seu futuro. É como se você criasse uma possibilidade nova. E o tarô lia essa possibilidade nova. Então, eu fazia assim. Eu fazia o teste de crença para as pessoas. E aí eu tirava a crença, fazia o teste, a pessoa via que mudou. Então eu usava o tarô para a pessoa ver que as cartas mostraram que mudou o destino. Dá na mesma, gente. Dá na mesma. Funciona do mesmo jeito. Entende? Então, como funciona do mesmo jeito, tanto faz se eu tirar tarô, usar um pêndulo, só me conectar ao Criador. Sempre eu vou estar conectado ao Criador. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Então, a sua escassez está conectada ao seu sistema de crença. E seu sistema de crença está conectado a quem você é. Então, como você faz para ser uma pessoa nova? Existe uma coisa muito conhecida, mas eu acho muito pouco funcional, que é o sistema do PNL, que é você ficar forçando uma atitude. No nosso processo, na nossa técnica, meu e da Débora, da neurobiocelular, a gente reprograma a crença. Então imagina o seguinte, você é um computador. Aí imagina, toda vez que o seu computador abre uma tela, eu vou lá e fecho. E abro a tela que eu quero. Aí seu computador abre uma tela, eu vou lá, fecho, abro o que eu quero. Esse é o processo da PNL. Abre a tela, eu vou lá, fecho, abro o que eu quero. Abre a tela, eu fecho e abro o que eu quero. Como funciona a reprogramação na técnica que eu uso? Ela funciona assim. Eu vou lá, essa tela está abrindo, então é o seguinte, agora o comando é, abre essa tela, não essa. Ele vai continuar abrindo, só que ele vai abrir a outra tela agora. Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Então é o seguinte, tarô, pêndulo, tudo isso é uma leitura de campo, ok? Existe a parte energética e espiritual, mas aí é um outro processo, eu vou falar essa semana, eu não sei quais são, deixa eu ver aqui quais são as lives. Ó, amanhã eu vou falar pacto com falta, porque você nunca tem sorte, nunca sobra dinheiro no final do mês. Aí tem crença com mentalidade, ok? Vampiro de bolso, quem está roubando a sua prosperidade no invisível, tem a parte energética e espiritual. Na live 4, chiqueiro da pobreza, gostei dos nomes, ficou legal. Como sua bagunça trava sua vida financeira, aí a organização, beleza? Prisioneiros do passado, a dívida que você paga com a sua riqueza, crenças, e aí a parte de trabalhar o perdão, né? Você odeia o sucesso, segredo que te faz ficar pobre, aí a autossabotagem. Também, essa parte ela é muito importante, porque a gente se sabota por conta do nosso sistema de crença, fechou? E o último dia, que vai ser no dia 7, plano de fracasso, né? O segredo que ninguém te conta para nunca ficar, para nunca enriquecer. Organização é uma das tarefas, ok? Então a gente tem que mapear. Então qual é a ideia? A ideia é você mexer em todas as áreas. Reprogramar, mexer na parte espiritual, mexer na parte da organização. E aí tem uma coisa que eu não posso fazer por vocês e ninguém vai poder nunca fazer, é as suas ações de você realmente fazer o que precisa ser feito. Eu tenho aqui, ó, fica aqui colado, ó, tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Essa foi a parte mais difícil da minha vida, porque eu tinha uma tendência a me desorganizar. Então, põe, ó, caderninho, tudo que eu tenho que fazer hoje. E aí eu vou olhando e vou ticando. E aí a gente resolveu pode parecer besta, mas eu resolvi uma das coisas que estava me trazendo problemas, entendeu? Quem rouba a minha prosperidade? Vício e jogo. Não, aí a parte espiritual, Ramos. Aí é o seguinte, ó. Nessa parte de vício, jogo, isso aí é espiritual. Aí não tem jeito, por isso que eu falo. Você tem que imaginar que são 3 pilares. Mente, programação, crenças, espiritual e organização. Entende? Você precisa compreender que tem esses 3 pilares. Então, precisa ser atacado esses 3 pilares. Hoje a gente está falando sobre crença. Hoje eu estou dando uma passada do que a gente vai ver durante a semana, né? Durante esses dias aqui. Mas hoje, eu quero que vocês entendam
que você está programado para a pobreza. Daniel, tá difícil, eu não consigo sair, fico limitado. Então, você pode desbloquear isso. Então, são várias questões, mas eu quero que você só entenda agora que a crença, ela é um divisor de águas. Aí a parte espiritual, a gente vai falar na live 3. Na live 3. Aí na live 3, se prepare aí. Oi, Léo, beleza? Ativei agora o meu Instagram, não paro mais, tá bom? Agora sou eu que vou tocar aqui o meu Instagram e bora. Então nós vamos falar da parte de escassez. Aí na parte da parte espiritual e energética, eu vou falar dos vampiros energéticos, as pessoas que roubam a tua prosperidade, enfim. Aí se prepara, vem com a mente aberta, hein? Não vem não aquele negócio assim, por favor, né? Me ajuda a te ajudar. Se você ficar muito limitado, ó, presta atenção. E aí, irmão, vai pra cima, é isso aí. Então, o que acontece? Se você ficar muito limitado, eu não vou medir as minhas palavras aqui. Aqui eu vou falar, e assim, vai ouvir quem tem que ouvir, ok? Então, assim, não fica limitado na sua mente, abra sua mente. Tem muita gente que é meu aluno, e aí você já entende o que eu tô falando. Se você não está entendendo ainda, abra sua mente. Faça assim, ó, abra a caixinha. Ah, isso aqui não serve para mim agora, ok, mas isso aqui serve. O que acontece é que muitas vezes você se limita ao mundinho e é escassez. Porque Deus é abundância. Deus fala uma coisa, presta atenção. Há muitos caminhos para a casa de meu pai, Jesus já falava, certo? Então se há muitos caminhos, todos vão levar para o mesmo lugar. Não tem caminho mais certo. Tem um caminho que é bom para você. Ok? Vem de uma história de vida de muita escassez. Isso vai refletir. Porque você tem que mexer em um desses pilares ou os 3 pilares. Ok? Vai ter o CVE 2000... Rui, não sei, eu acho que não vamos ter o CVE, nós estamos partindo para outros projetos, tá? Pode ter outros projetos, fica tranquilo. Alguma coisa vocês vão ter. O CVE foi um encontro ao vivo que a gente fez, né? Falando sobre relacionamento, como você se conectar a uma alma gêmea. Foi para falar quais são os valores de um homem de valor e de uma mulher de valor, tá? Foi muito legal. O pessoal curtiu bastante. Mas dá um trabalhão. Mas tudo bem, se tiver que fazer, a gente faz de novo. Mas agora nós vamos falar sobre escassez. Por quê? Gente, presta atenção. Isso é um assunto que eu manjo bastante. Da parte da prosperidade, da parte espiritual. E eu vou falar uma coisa para você. Eu desenvolvi um software só para mexer na parte de finanças. Porque eu tenho esse problema e eu precisava resolver esse problema e fui lá desenvolver um software. Ok? Que é o Planejazap. Tem até gente que tem aqui, não sei se tem algum aluno que tem. E aí eu reformulei, criei um novo, mais completo. Mas isso a gente vai falar depois. Calma. Vamos falar sobre crença. Não te perde foco aqui. Crença, gente. Crença é um divisor de águas. Se você não entender que você tem essas programações e que você precisa mudar, é o primeiro passo. Tem muita gente aqui que é nosso aluno que já passou desse primeiro passo. Alguns deles já passou até da parte espiritual, já fez limpeza comigo, etc. Ok? Aí talvez seja só a parte só da organização. Aí é uma outra questão, ok? Aí a parte da organização. Aí também tem esse foco. Então tem gente que precisa dos 3, faz parte, não tem jeito, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam a prosperidade, ela está conectada aos seus valores, às suas crenças, aquilo que você acredita. Então vamos lá. Quer que eu abra aqui o jogo, não vão ficar bravo comigo, magoado, mas quais são os seus valores reais daquilo que você acredita? Porque assim, eu tô cansado de ver gente falar uma coisa e fazer outra. Ah, eu acredito... porque tem gente que tem uma mente... Assim, 80% das pessoas têm a mente perturbada, gente. Entendeu? Por que tem a mente perturbada? Porque consegue distorcer uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A Débora, esses dias, postou um negócio e as pessoas caíram matando em cima dela porque ela veio falar sobre um assunto, as pessoas distorceram o negócio do Big Brother. Primeiro que se você assiste Big Brother, pelo amor de Deus, né? Olha bem pra mim aqui, ó. Você já é escravo das trevas. Ok? Porque a TV, ela é programada para sua mente. Eu vou falar mais disso no dia dos vampiros energéticos, tá? Então, se você assistir Big Brother, ai, minha vida é de Big Brother, pelo amor de Deus, sai dessa live aqui. Me ajuda a te ajudar. Porque aí, pelo amor de Deus, você está gastando tempo precioso da sua vida com uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Mas tudo bem, a Débora foi lá, comentou, porque o comportamento da menina era tóxico, e era mesmo. Ah, virou uma confusão. Porque as pessoas enlouqueceram, porque aí qual é o problema?
Se você se identifica com aquela pessoa, você tem uma ressonância energética, DNA, vibração, ok? Você está conectado a essa pessoa. Aí você vê alguém falando mal, é como se estivesse falando mal de você. E aí a sua sombra vem nos seus comentários. Entendeu? E aí a gente percebe que a pessoa só está externando aquilo que está dentro dela. Então ela vê a ídola dela, né, fazendo aquelas loucuras, ela achando normal. E quando alguém fala mal, é como se estivesse falando mal dela. E as crenças dela gritam. Porque a ressonância dela é com aquilo lá. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você quer fazer uma mudança, você precisa abrir a sua mente e ouvir coisas que você não está acostumado a ouvir. Mesmo que doa, tem coisas que às vezes a Débora fala assim pra mim, na hora eu fico chateado, eu fico com raiva, mas aí eu já tenho o meu sistema protegido assim, tá, deixa eu refletir melhor sobre isso aqui. E aí no fundo ela tem razão, mas o nosso ego quer sair, ele quer gritar, ele quer explorar. O que eu quero dizer pra vocês, de verdade, se você não sabe reprogramar, você não mexe nas suas reprogramações, você é escravo do seu sistema. E o seu sistema tem um líder, ou é uma criança ou é o ego. Quando você começa a reprogramar, você assume o sistema do seu corpo, da sua mente, e aí você bota o ego e a criança para trabalhar para você. Daniel, a gente não acaba com o ego? Não, a gente não acaba com o ego, e nem com a criança interna. Mas a gente consegue se colocar na posição de líder. Enquanto a gente não se coloca na posição de líder, alguém manda na sua vida. E o seu sistema de crença é programado para isso. Faz sentido para vocês? Eu estou falando alguma loucura aqui? Alguma coisa que fora da casinha? Entendeu? Por exemplo, eu estudo muito sobre política. Parei um tempo agora porque eu estou focado em outras coisas. Mas assim, eu não discuto com gente que não tem, que não consegue se abrir para entender as coisas. Eu não discuto. Simples assim. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam, lembra, o seu sistema de crença vai se conectar àquela pessoa, ou vai repudiar aquela pessoa que está lá na sua infância ou no seu ego. Como podemos saber qual... Não, um dos dois é líder. Para você saber, a gente tem que fazer um processo, fazer um atendimento. E aí não é nem um atendimento, é uma jornadinha, isso é um pacote de sessões. Por quê? Só para vocês entenderem. Eu vou ter que colocar esse ego, essa criança no lugar deles. E você vai ter que assumir a responsabilidade da sua vida. Porque vocês usam, e eu já usei muito o meu ego e a minha criança, para não assumir a responsabilidade das coisas que eu tenho que fazer. Vocês conseguem entender isso? Hein? O nosso sistema de crença, ele é programado para a gente poder sabotar, para a gente não gastar energia, certo? Então, se eu deixar o ego ou a criança assumir, é mais fácil para mim. E como é que eu sei que isso está muito à frente? Quando você responsabiliza todo mundo, menos você da sua situação. Ah, eu estou nessa situação por culpa do meu ex. Estou nessa situação por culpa do meu chefe. Estou nessa situação por culpa do... Ou é a criança ou é o ego que está na frente. Porque quando você assume a responsabilidade da sua vida, você puxa pro peito e fala, não, opa, deixa eu assumir aqui. Esse é um dos grandes problemas das pessoas. Lembra, o sistema é feito para você não gastar energia. E aí quando você vai assumir, você está gastando energia. E se você assume a frente, assume o lugar do ego ou da criança e bota eles no lugar dele, você vai gastar energia. Aí o seu cérebro vai te sabotar. Aí é o seu cérebro te sabotando. É o seu cérebro criando um sabotador para que você não gaste energia. Então seu cérebro, ou o ego ou a criança, suas crenças, a parte espiritual, que eu nem falei ainda que eu vou falar. Então olha quanta coisa está ali para te derrubar. Entendeu? E isso, assumir os próprios erros é a primeira coisa. Gente, o seu sistema de crença, ele vai atrair aquela situação. Vou dar um exemplo para você. Eu perdi a minha carteira muitos anos atrás, né? Eu tinha que tomar... meu irmão falou assim, eu tô para perder minha carteira, tomei uma multa, não posso ficar aqui, né? E agora, o que eu faço? Ele posso passar no seu nome? Eu falei, puta, mãe, eu tô perto de estourar. Porque São Paulo é cheio de radar, né? Lá é um taxado, era difícil, né? Muito radar.
E aí, peguei esse ponto dele para poder ajudar ele, adivinha, eu perdi, fiquei suspenso. Aí, beleza, eu fiquei suspenso, ok. Aí, eu tinha uma pessoa que foi andar com meu carro, tomou uma multa, eu fui no Detran, passei a multa para a pessoa, ao vivo, e o sistema deu um erro, e aí eu perdi a carteira. Aí eu falei, caramba, por quê? Porque eu perdi a carteira? Culpa da pessoa que tomou a multa? Culpa minha que eu passei a multa que eu não precisava? Olha só como o sistema de crença é uma desgraça. Aí, quando eu fui fazer, passou os 2 anos, aí eu fui lá, beleza, fui refazer a carteira. Olha que loucura, gente. Eu tinha 18 anos, né? Então eu não queria fazer, eu sabia dirigir desde os 14. Mas eu não queria fazer o teste porque eu sabia que os caras reprovavam. E eu sabia que eles gostavam de... Aí eu cheguei lá e falei assim, pra não ter que ficar voltando aqui, me ajuda, quanto é o negócio aí? Ah, é tanto. Pum, nem fiz o teste, fui embora, passei. O meu sistema de crença, a minha moral, um dia falou assim, você fez uma coisa errada, você precisa pagar. Porque toda vez que você entra na culpa, você tem a punição. O que aconteceu? Quando eu fui fazer o teste, eu lembrei daquela cena e falei assim, nossa, perdi a carteira, porque o meu sistema de crença estava falando que isso que eu fiz é errado e que eu não... Adivinha, eu fiz o teste, fiz toda a baliza, fiz tudo certinho, passei. Não tinha nem como o cara reprovar, né? Eu falei, dirige há 20 anos. O que aconteceu, minha gente? Eu perdi a carteira. Aí eu usei o sistema da reprogramação para conseguir algo muito diferente. Aí eu fui fazer o teste, que eu tenho carteira de carro e moto, né? Aí eu fui fazer o teste da moto. Então meu problema não era com a moto, era com o carro. Beleza. Quando eu fui fazer o teste da moto, eu cheguei lá, era à tarde, tinha marcado à tarde, juro pra você, gente, coalhado de gente. Coalhado, assim. Nossa! Aí eu sentei assim, tinha um cara do meu lado, assim, todas as 8 horas da manhã. Isso já era 1 hora da tarde. Fechei meu olhinho, reprogramei, falei, bom, não é esse problema, eu quero sair daqui 1 hora. Fiz as minhas ativações e falei, daqui 1 hora eu saio. Eu olhei pro cara e falei assim, você vai ficar mais tempo aí, porque eu vou sair daqui 1 hora. Aí beleza, o que aconteceu? Fiquei calmo, fiquei tranquilo, fiz o meu processo da lei da atração que eles falam, mas é uma reprogramação, ok? E falei, eu quero sair daqui 1 hora. Aí chegou os caras com a moto da tarde, que era da escola que eu fazia. Aí o cara chegou, olhou assim, eu vi que parou de entrar gente, o que aconteceu? Era 1 hora, 1h20, ficou muito cheio, eles fecharam os portões, então ninguém entrava mais. Aí os caras chegaram, tinha 3 motos, então como ninguém entrou mais, tipo 20 minutos depois, não deu tempo, né? Parou tudo, só tinha eu e mais 2 que era daquela escola. E aí o que aconteceu? Ele me chamou, então a moto que eu fui só tinha eu. A moto da frente tinha 2, então eu fui lá. Aí eu cheguei, não, vem aqui, não sei o quê, já pode ficar aqui. Aí eu fui lá, levei as coisas pra moça que tinha lá em cima. Aí o cara lá em cima, que ficava coordenando, falou, vamos ter que misturar aqui o pessoal da manhã ou da tarde. Parou da manhã e começou, vem o pessoal da tarde. E eu tava na moto. Beleza, eu subi, aí o cara da minha frente tem uma coisa, se você não trocar a viseira, não fizer tudo certinho, você automaticamente é reprovado. Bom, ele já entrou com a viseira aberta, o cara já bateu nas costas dele, já virou, eu fui na sequência. E eu visualizei assim, fazendo, passando, e no final o cara me dando os parabéns. Eu usei essa técnica semana passada, estava atrasada, exata, porque ela é minha aluna, ela fez o curso comigo, e ela fez, inclusive, vai sair daqui um tempo, calma, o curso da Neurobicelular, fica tranquilo. Aí, voltando aqui ao assunto, aí eu peguei e falei assim, eu vi saindo, o cara me assinando, falando, tá, passou. Entrei na moto, fiz o corno. Ele vai acompanhando, faz a voltinha. Ele chegou e falou, você passou, tá aqui, tchau, pode ir embora. E eu com o capacete na mão, né, saindo assim, olhando aquele povo, coalhado de gente, coalhado. Cheguei, isso 1 hora que eu falei, eu queria estar em casa em 1 hora. Então tinha um tempo que eu ia pegar o metrô para chegar em casa. Então faz as contas aí, quanto tempo eu gastei? Eu cheguei, a Débora olhou para mim e falou assim, nossa, como foi rápido? Eu falei, não, eu cocriei. Eu falei, tinha gente desde as 8 horas da manhã. Isso chama cocriação. E como você faz isso? Quando você reprograma o seu sistema de crença. Quando você limpa as coisas que estão atrapalhando na sua vida. Vocês entenderam como funciona? Ficou claro para vocês?
E essa coisa de, assim, eu quero estacionar numa vaga, eu falo, eu quero parar lá. Às vezes sai 2 carros e eu paro. Por quê? Você altera. Ó, tinha um lugar que eu fazia, que eu não vou falar o que é, mas assim, era um processo, né? E aí, assim, foram 3 anos de estudo. E lá, ele falou assim, olha, toda vez que a gente vai fazer tal coisa, chove pra caramba, passa frio, a miséria. E eu olhei e falei assim, ó, eu não quero passar frio, eu não quero chuva, e não vai chover nenhum dia. Em 3 anos, não choveu nenhum dia, eu não peguei um frio. E aí a pessoa que falou isso falou, nossa, que engraçado, essa turma, todas as turmas sofrem, essa é a única turma que não teve isso. Eu juro pra você que eu olhei e falei assim, é porque eu não quero. E não vai ter. A pessoa, eu falei assim, é verdade, eu não quero. Vocês entendem? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de pessoa. A pessoa que recebe as informações e fica no meio. Aquela que fica neutra. Eu sou preço azarado, não é que você é azarado. Você está condicionado ao meio, porque os seus sistemas de programação estão bloqueando. Tem o neutro. E tem aquele que a sua programação é tão forte que ela afeta o meio. Eu esperei 3 horas e reprovei. Entendeu? Como funciona? Ó, a Paty, ela é minha aluna, ela é minha mentorada, ela já passou em atendimento comigo, ela está no outro estágio. Porque, gente, não é porque passa comigo, não. Não é porque eu faço esse negócio, não. Eu faço esse negócio bem. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se vocês não fizerem o que tem que fazer por vocês, assumir, puxar a bronca e fazer o que tem que ser feito, vocês nunca vão atingir nenhum objetivo. Vocês entendem? Fica claro para vocês? Como faz essa técnica? É a técnica da neurobiocelular. É a técnica da reprogramação. É a técnica que eu aplico nos meus clientes. É a técnica que eu aplico... Ó, só para você ter uma ideia. Não estou falando disso aqui agora, tá? Não sei nem se está à venda, mas... Que era a imersão da prosperidade. A gente mexendo na parte de reprogramação. Mas uma coisa é você fazer lá, é muito legal, muito bom, ajudou muita gente. Outra coisa é você fazer um ao vivo. Você sentir e conectar a energia de todo mundo, certo? Isso é muito importante. Por quê? Existem comandos que a gente dá que vai funcionar. Tem comandos que não funcionam porque precisa ter a energia da pessoa naquele momento. Vocês entendem a parte energética. São coisas diferentes. Beleza? Então, assim, quando eu for falar da parte da aula 3, que é a parte do vampiro energético, o vampiro de bolso, aí vou falar de coisas que, assim, venha preparado. Não vem com a mente fechada, não, porque vai ser difícil. Vocês não vão entender. Vai ser complexo. Beleza? Então, assim, vou entregar muita coisa para vocês. Essa série de lives, a gente vai falar muita coisa. Mas a única retribuição que eu peço para vocês é compartilha com as pessoas a live. Ajuda quem está precisando. Muitas fichas vão cair aqui. A primeira parte da cura é o entendimento. Se você entende o que está acontecendo, já é uma parte não é a cura, mas já é o entendimento. Anne, você está na bússola, né? Parte do processo está na bússola, tá? Uma parte está lá. Você já vai aprender a fazer as conexões, então já vai estar na bússola. Lembra? Você vai evoluindo por estágios. Quero aprender. Infelizmente amanhã já tive um problema. Não, tudo bem, você vê, vai ficar gravado. Ela vai ficar gravada, mas venha na live. Porque às vezes eu estou vendo o seu comentário. Vou dar um aviso aqui antes de todo mundo sair. É o seguinte, avisa as pessoas que quando elas tiverem, que a live estiver salva, ela vai poder digitar nos comentários a palavra grupo. E aí ela vai receber uma automação para ela entrar no grupo que muitos de vocês estão. Quando você entrar no grupo, eu vou terminar a live, vou preparar um resumo da aula e vou passar somente dentro do grupo. Quem não tiver dentro do grupo não vai ter acesso, ok? Não vou mandar por direct, não, vou mandar só no grupo. São degraus que a gente, pelo menos para mim, foi assim. Nada mágico, mas constante, a ação faz diferença. Exatamente. Tem muita gente que vai ter o problema da ação. Olha, tem muita gente que trava aí. Tem muitos clientes que eu já mexi e falei, você não tem crença, velho. Você não tem a ação, a vontade. E isso eu não posso fazer por vocês, gente. Eu posso dar o caminho, fazer reprogramação, trazer um monte de ferramentas, ajudar
80% do caminho eu vou fazer por você. Esses 20% é você que tem que fazer. E aí a pessoa se sabota. Entende? A pessoa se sabota. E esse é o grande problema. Quando as pessoas se sabotam. Aí é a mente? Sim, é a mente. Mas se você já sabe que é a mente, você... Que nem... Aconteceu um negócio hoje. Eu virei pra Débora e falei assim, ó... Eu tô descobrindo um padrão. E esse padrão, ele é muito ruim. Porque eu começo algumas coisas e eu fico deixando um rabichinho no final. Então agora eu vou fazer e vou até o fim. Eu decidi e tomei uma decisão e uma ação. Quando você toma consciência, você toma uma ação. Ah, Daniel, mas eu não consigo tomar ação. Ok, pode ser que tenha alguma crença da sua família, da sua infância. A gente reprograma. Essa parte a gente faz. O que não faz, o que a gente não consegue fazer é você tomar uma decisão. É a zona de conforto. Entende? Para sair, então acontece. Existe, que não falei para vocês, existe umas vezes que a espiritualidade te coloca numa condição para você sair da sua zona de conforto. E ela força, hein? Às vezes não é algo negativo, é algo que tá falando você, cara, você tem que fazer tal coisa. E aí bota você para fazer. Ok? Gente, eu estou pensando seriamente em fazer uma imersão. Aí seria uma imersão. Tô pensando aqui, tá? Me deu agora essa ideia aqui. Quem estiver disposto, eu coloco lá no grupo, de fazer uma imersão onde eu vou fazer uma reprogramação. Eu vou trazer técnica, vou mexer na parte energética do grupo e vou trazer uma ferramenta para a organização. O que vocês acham? Valeria a pena se a gente fizesse, depois dessa série de lives aí, quem tivesse disposto, quisesse mesmo aplicar tudo isso, estaria disposto? Coloca aí quem toparia. Eu falei um preço simbólico, é um preço bem... O pessoal sabe que o meu atendimento hoje é 397. Meu processo de limpeza custa R$1.000. Tem muita gente aqui que já veio no meu processo de limpeza e custa R$1.000. É bom ou não é? Quem fez limpeza comigo sabe. O negócio é sinistro. Funciona mesmo. Então, assim, a única coisa que eu não posso fazer por vocês é o que vocês têm que fazer. Então, eu vou preparar para o último dia, beleza? Uma possibilidade de a gente fazer uma imersão, ok? E aí eu vou colocar um preço justo, um preço que vale a pena, tá? Aí, Daniel, aí não vem com escassez não, porque nós estamos falando de escassez, né? Então eu vou preparar, vou criar alguma coisa aqui pra gente fazer uma imersão, tipo a imersão da prosperidade, mais focado. E aí, assim, o que eu precisaria saber de vocês? O que vocês precisariam mexer? Até para eu preparar mais na parte profissional, mais na parte de guardar dinheiro. Quais são as coisas que conectam você? Porque aí eu preparo para um grupo, eu vou fazer essa pergunta lá no grupo e vou colocar lá, tá? Se você não está no grupo, quando terminar essa live, você vai digitar grupo e você vai receber uma automação e você vai pegar o link e vai entrar no grupo. Se não funcionar a automação, você me chama. Imersão é meditação? Não é meditação. É um processo de reprogramação em grupo, tá? É um processo de reprogramação em grupo que eu faço só nos meus... Gente, ó, quando eu dava aula de Theta Healing, só para vocês terem uma ideia, só o Theta Healing custa R$1.497. Eu acesso o campo das pessoas e faço uma certa limpeza, beleza? E vai ser infinitamente mais barato que isso, ok? Vai ser um preço assim quase que para ajudar vocês mesmo. Porque eu quero que vocês saiam da inércia. Entende? Eu quero ajudar as pessoas. Eu voltei e comecei a fazer essa série de lives porque eu quero ajudar o máximo de pessoas a saírem dessa miséria. Nós estamos vivendo, vocês perceberam que nós estamos numa crise? Tem gente que não está vivendo a crise. Por quê? Porque não está conectada a essa energia. Então eu quero ajudar vocês a sair dessa situação. Tá? Um passo para frente, outro passo para trás, nunca viram. Como assim? É só para frente, é só para frente. Ah, é o ciclo da repetição. Não, então não é um passo para frente e um para trás. Na verdade, você está num ciclo repetido. E você precisa quebrar o ciclo. E ciclo só se quebra reprogramando. Tá? Ciclos repetidos a gente quebra reprogramando. Eu vou usar a técnica da neurobiocelular, vou acessar o campo de vocês, vamos fazer a parte da reprogramação. Eu estou pensando em fazer essa imersão, ok? E nessa imersão eu vou mexer na parte energética de vocês, tirar as capetadas, as minhacas, em grupo, ok? E aí trazer uma ferramenta de organização financeira. Fechou? Então eu vou preparar isso para o último dia. Então todo mundo se prepara, pensei nisso aqui agora, quero ajudar vocês, tá? Quem conhece a gente sabe que a gente está sempre topando ajudar. Tô desempregado há 1 ano, nem sei quando vai voltar a trabalhar. Cláudio, você não acredita. Teve gente que fez a imersão da prosperidade, tá? Ela não tinha dinheiro, aí ela pegou o dinheiro, comprou a imersão,
Eu juro pra você, tem gente que comprou assim, eu não sabia se eu ia comprar o gás ou fazer a imersão, eu comprei a imersão. E aí ela começou a entrar no trabalho, abriu as possibilidades e o negócio começou a entrar e foi incrível. Então assim, a gente tem uma egrégora também energética de abrir o fluxo das pessoas. Mas a pessoa precisa estar disposta, entende? Existe uma troca quântica, energética. Né? A Paty, cara, você tem que ver o quanto ela cresceu, os alunos que vêm aqui com a gente, quanto eles estão num outro, tem as suas dificuldades, todo mundo vai ter, ok? Eu não sei qual o valor, Marisa, mas não vai ser caro. Não vai ser, eu vou fazer um preço, assim, para o pessoal vir mesmo. Então, fica tranquila, tá? É para ajudar as pessoas mesmo. Eu quero que vocês saiam dessa situação. E por quê, gente? Presta atenção. Ah, Daniel, porque você é só bonzinho? Não! Eu quero que vocês fiquem claros. Se vocês saírem desse estágio inicial, vocês concordam comigo que outros processos vocês vão vir fazer? Isso é óbvio. Eu quero ajudar o máximo, por isso que eu não quero cobrar caro, eu quero um valor que seja justo, ok? Pelo meu tempo. Isso faz parte da prosperidade. A escassez eu quero tudo de graça, então você nunca vai conseguir receber dinheiro para ter as coisas. Ok? Porque se você quer tudo, quer, você não quer dar, não tem uma troca quântica. Isso é energético, isso é escassez. Ok? Mas fica tranquilo, não vai ser um valor. Eu vou pensar aqui e no último dia eu trago para vocês. Ok? Fechou? Mas ficou claro para vocês a parte... Quando eu fiz atendimento com você, eu estava recebendo seguro-desemprego. Logo em seguida comecei a trabalhar. Exatamente, vou até fazer um print aqui, peraí. Aí, ó. Presta atenção no que ela escreveu aqui. Quando eu fiz atendimento com vocês, eu recebia seguro-desemprego. Logo em seguida comecei a trabalhar numa multinacional. Ela não é uma, são várias pessoas. Várias. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam é que o processo para sair só depende de vocês, beleza? Mas o que eu vou trazer de conhecimento para vocês, juro mesmo, eu vou abrir muito a mente de vocês. Não vai ser fácil algumas coisas que eu vou falar, mas outras eu tenho certeza que vai engolir seco, mas depois, calma, relaxa, me perdoa, mas depois você vai sair da situação, ok? Beleza? Fechou, gente? Obrigado por vocês terem vindo, agora eu vou estar aqui direto, beleza? Vou começar a postar, e essa semana aqui da prosperidade, né? Semana destravando a sua pobreza, deixa de ser pobre. Entendeu? Porque pobreza não é só dinheiro, também é pobreza de espírito, né? A gente faz escolhas às vezes que fala, nossa, a escassez é uma desgraça. É muito ruim, mas está dentro da nossa programação. Então, fica tranquilo que a gente vai ajudar vocês aí, tá bom? Gente, um beijo no coração e até a live de amanhã. Tchau.